mostrar algumas funcionalidades interessantes da solução Nutanix, e aí evangelizar a turma para utilizar cada vez mais o Prism Centro, que é a console gerencial da Nutanix, a centralizada, né? Eu acho que faz todo sentido executar todas as operações por aqui. Aqui a gente consegue fazer diversas coisas, microsegmentação, políticas, automações. Então eu vou mostrar aqui como é simples, tá? Primeiro ponto aqui, ó, criar uma máquina virtual. Então a gente vai criar uma máquina virtual aqui rapidamente. Por exemplo, aqui, ó, teste Linux 01. Opa, Linux 01. Escolho o cluster que eu quiser, então eu posso ter diversos clusters no ambiente. Posso criar uma ou diversas máquinas aqui. A configuração de CPU e core, então é importante aqui entendimento. A CPU, em alguns casos é bom se colocar uma CPU e mais core, porque algumas aplicações são necessitadas por CPU, outras são por core. Quando as aplicações são por core, eu recomendo você colocar número de CPU e uma core, porque você vai adicionando depois, adicionar a CPU online no ambiente, você consegue fazer com a máquina ligada, e aí ele vai conseguir crescer de 1 em 1. Então, se você botar, por exemplo, uma CPU com 4 core, depois se você for adicionar mais uma CPU, ele vai adicionar mais uma de 4 core. Então, vamos ficar com um total de 8 lá. Então, aqui só um exemplo, 1, 1 e 4. Adicionar o disco, então vou pegar aqui do meu Image Service, onde eu tenho todas as imagens. Eu já tenho um CentOS pronto aqui com 14 GB de disco. Então eu vou criar aqui essa máquina. Vou pegar uma rede Nutanix aqui também, que é onde a gente tem IP livre. E a gente vai colocar um IP na máquina. A gente no Nutanix também trabalha com a tecnologia de IPAM, onde a gente consegue entregar um IP automático para a máquina virtual sem ser um DHCP, então é totalmente seguro, via VXLAN, faz com que a gente consiga adicionar. Se eu quiser trabalhar com segurança também, habilitar o Shield, eu consigo trocar para o boot UEFI BIOS e implementar seguranças também no boot da máquina. E aí um ponto super importante aqui é categoria, tá? A Nutanix trabalha muito bem com categoria. Categoria serve para diversos casos de uso aqui, tanto para políticas de IDR, políticas de replicação, políticas de snap locais e também para nosso caso de microsegmentação. Então, por exemplo, aqui eu vou falar que eu quero botar esse cara em DR, essa máquina ela é um DR. Se eu quiser fazer uma categoria de autoplay, por exemplo, eu posso colocar também uma categoria onde essa máquina vai executar, vai ter um piloto automático para fazer algumas automatizações. Vou mostrar isso para vocês, vou botar esse cara na política. E imagino que esse cara também ele seja uma máquina Oracle ou um SQL e eu queira entrar na minha política correta de microsegmentação. Então aqui eu já consigo nascer a máquina já de forma com proteções, com DR, com políticas de DR implementado, já ela nascer, já replicar, já entrar com a replicação, e aqui eu já entrar na minha política de microsegmentação. Então eu já nasço a máquina de forma segura e protegida, tá? Posso fazer customizações, então no caso do Linux, implementar um Cloud Init ou um sysprep, a gente vai fazer isso agora, mas aqui eu tenho um resumão do que eu vou criar agora essa máquina. Então aqui rapidamente eu estou criando uma máquina nesse ambiente e ele vai aparecer aqui para mim a partir da finalização da criação, tá? É super importante a gente olhar para essas características porque a gente consegue ver as otimizações e as facilidades da solução Nutanix, tá? A gente não precisa entrar em diversos consoles. Aqui também eu consigo gerenciar ambientes não Nutanix, por exemplo, conectar no meu vCenter lá. Então, eu acabei de criar uma máquina virtual e aqui eu posso tomar ações multi-cluster, pode ser diversos clusters aqui, eu tomar uma ação. Então, por exemplo, eu vou ligar essa máquina ou, por exemplo, eu posso clonar essa máquina. Já que eu criei essa máquina, eu já fiz as configurações, implementei todas as políticas e quero gerar um clone dessa máquina. Então, eu posso aqui simplesmente falar que eu quero tirar 2 clones dessa máquina e vai mudar ali 2, 3 e vai embora. Linux teste 1, 2, 3 e ele vai fazer rapidamente um clone dessas máquinas. Então vocês vão ver aqui que o quão rápido também é para clonar, tá vendo? Já está clonado, porque a gente faz a técnica do Zero Byte Clone e Zero Byte Snap.
depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso daí nos próximos vídeos. Mas isso aqui salva recurso computacional, salva recurso em storage também. Então aqui eu estou vendo aqui, ó, as 3 máquinas Linux, elas já foram clonadas e eu quero ligá-las no meu ambiente. Então podem ver que por aqui pela console a gente consegue já executar diversas ações. Aqui eu estou fazendo uma operação de power on na máquina, mas eu posso rodar diversas ações aqui. Instalar o NGT, gerenciar quem é o dono, adicionar para um catálogo, adicionar as categorias, aquelas categorias que já estavam, que a gente já tinha criado no processo da criação. Então, a gente consegue também associar as categorias aqui. Então, a gente pode ver que essa máquina teste Linux 1, a gente já colocou ela em uma determinada categoria. Então, se a gente olhar aqui, ó, na criação dela, ela já está considerando que é uma máquina SQL, está na política de autoplay, está na política de DR. Então, a máquina já nasceu protegida já no ambiente. Então, se eu entrar aqui, ó, na minha política de proteção de dados, eu já posso verificar que existe uma máquina aqui dentro dessa política e que ela já está protegida. Então, a máquina ela é criada e automaticamente essa política, quando ela é criada, eu posso criar, dizer, não, eu quero aqui um RPO de 6 horas para ter retenções, 12 retenções dela aqui de 6 em 6 horas, localmente, replica lá uma vez por dia e mantém aqui a minha... Então, eu quero que uma vez por dia faça uma replicação e mantenha por 7 dias essa replicação, e lá no meu DR também eu ter de 6 6 horas 12, 12 recovery point para voltar no tempo, tá? Então eu consigo verificar aqui de forma simples e como que quem vai entrar nessa política é todo mundo que tiver a categoria chamada DR. Então esse é um ponto interessante, que essa máquina ela já foi criada e já entrou nessa política de proteção. Então eu já tenho o recovery point dessa máquina dentro desse grupo de proteção. Aqui a gente pode ter um sumário de quais máquinas estão protegidas, como estão protegidas, se eu posso ter uma visão do que necessita fazer ainda para a política estar coerente com o seu ambiente. Tá? O que eu quero mostrar aqui agora para vocês é uma parte de automatização que é interessante aqui através dos playbooks. Tá? O playbook eu posso fazer uma ação que ela vai ser executada de forma manual, através de um gatilho manual, ou eu posso fazer o mesmo playbook através de um alerta. Então, por exemplo, esse aqui está desabilitado, mas o que seria esse playbook aqui? Ele recebe um alerta de falta de memória para a máquina virtual, e aí são quais máquinas virtuais elas podem estar sendo monitoradas através desses playbook automático. Todas as máquinas, eu posso escolher aqui todas as máquinas virtuais, máquinas que estão categorizado como autoplay, então eu posso determinar ali daquele ambiente quais as máquinas que vão fazer o autoplay através de categorias, ou especificamente para uma máquina virtual. Quando essa máquina que está com autoplay, que é aquela máquina Linux 01, ela sofreu uma falta de recurso, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um recovery point. O que é isso? É um snap. Né? Eu vou guardar um snap da máquina e vou guardar por um dia, ou posso determinar que eu guardo por 15 dias. E ele vai adicionar mais 2 GB de memória na máquina, num limite máximo que eu determinei aqui de 32, vai resolver aquele alerta, que ele adicionou mais memória para a máquina, e vai mandar um e-mail para mim falando que o playbook foi executado e adicionou mais 2 GB de memória aqui. Isso é texto totalmente editável aqui, tá? Eu posso botar essa política em piloto automático e ele determinar isso. Ou eu quero fazer um processo manual, tá? Então aqui é um playbook que eu criei também, onde eu vou adicionando as minhas tarefas, Opa, calma aí, que eu acho que eu peguei o playbook errado. Aqui, esse aqui, o manual. Então aqui, ó, no playbook manual, o que eu estou falando? Que eu vou executar ela de forma manual para uma entidade que é uma máquina virtual. Eu quero nesse playbook adicionar uma tarefa antes aqui. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma tarefa antes, que é
mandar uma mensagem no Teams, eu posso adicionar esse recurso. Eu quero mandar um alerta via webhook, ou posso mandar um alerta no ServiceNow, uma mensagem no Slack, eu posso esperar por um determinado tempo para depois executar. Então, por exemplo, eu vou lá e ativo agora e falo assim, espera até tanto tempo para executar essa atividade. Tá? Eu posso aqui criar um recovery point. Então, aqui, por exemplo, eu vou falar que eu quero que ele gere um snapshot, mantenha por 2 dias, salva para mim aqui. Depois ele vai adicionar uma CPU, ó, então a gente vai voltar aqui novamente. Ó, então, primeira coisa ele vai executar um recovery point, depois ele vai adicionar uma CPU no ambiente e ele vai adicionar 2 GB de memória, e nesse caso aqui eu botei 64 GB no máximo, e depois eu vou mandar um e-mail para mim falando que eu adicionei CPU e memória para a máquina virtual ou para um conjunto de máquina virtual. Tá? Então aqui está um playbook bem simples de automação. Então esse playbook, essas ações elas podem ser por um alerta ou por uma ação manual, ou também, pessoal, a gente consegue também criar outras formas de ser o gatilho para esse alerta, para essa ação. Pode ser um evento também, pode ser um time. Então, por exemplo, eu posso criar um time aqui dizendo que essa ação vai ser executada no domingo. Eu vou abrir o calendário aqui, ó, no domingo, dia 27, tal hora, ele vai executar essa ação aqui. Então, eu posso determinar que isso aqui rode uma vez ou recursivamente todo domingo, por exemplo. Então, pode ser uma ação de expandir disco, de adicionar CPU, memória, várias ações ali. Ou eu deixar um post, um URL, para alguma ação webhook vir aqui e fazer uma chamada nesse playbook para mim também. Então, vale lembrar que dá para deixar manual, através de um critério, ou de um alerta, ou de um time, ou de uma chamada externa via webhook. Então, eu vou deixar esse cara aqui agora pronto para uma tarefa manual. Né? Então, imagina eu tenho uma atividade grande no final de semana e eu queira executar essa ação manualmente. Então, vou pegar minhas máquinas aqui, ó, Linux, e essas 3 máquinas são no database, está faltando recursos de CPU, memória, e eu quero executar isso agora. Então eu posso vir aqui simplesmente selecionar um play, que é o recovery point, adicionar CPU, memória, e vai executar essa atividade para mim. Tá? Bem simples, bem fácil de executar. Eu super recomendo de criar máquinas virtuais dentro do Nutanix com baixo recurso computacional, porque de forma online você consegue ir crescendo sob demanda, e mesmo que sua aplicação demande uma execução, você consegue fazer via chamada PowerShell lá no playbook também. Tá? Então aqui, ó, a gente já pode perceber que a máquina que estava com uma CPU e 4 GB, agora elas estão com 2 CPUs e 6 GB, a gente fez isso de forma online. Opa. E a gente pode perceber na console da própria máquina aqui que as CPUs e as memórias foram adicionadas. Já adicionou mais CPU e a memória também já está maior também dentro do ambiente. Tá? Então, isso é uma maneira muito simples de rodar os playbooks e de rodar as ações dentro do ambiente de forma bem simples dentro do Nutanix, tá, gente? É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e auxiliar vocês aí nas administrações do ambiente de vocês.